Decidi fazer essa aula, especialmente porque nós estamos terminando o ano, aí começa um novo ano, todo mundo começa com motivação e para começar a estudar inglês. Então, eu queria dar já dois grandes hábitos para você utilizar para transformar definitivamente a sua capacidade de atingir fluência. Por que eu estou falando isso? Todo mundo começa um curso de inglês e começa altamente motivado, altamente motivado. As pessoas já têm razão para estudar inglês. Só que os motivos e as razões para estudar inglês, elas se perdem ao longo do caminho. Depois que passa um mês, 2 meses, 3 meses de aula, os alunos já não lembram muito bem por que é que começaram a estudar inglês. Então, eu vou dar duas dicas aqui muito fortes. A primeira é a seguinte: mantenha muito forte pelo menos 5 razões pelas quais você começou a estudar inglês. Mais ou menos assim, ó. Quando eu aprendi a falar inglês fluentemente, o que eu ganho com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Então, pega um caderno de inglês e escreve lá, né? 5 razões para eu falar inglês fluentemente. Fluentemente. Beleza. Coloca lá 5 razões. A lista todas elas. Pode ser alguma coisa do tipo assim, um melhor salário para eu cuidar da minha família. Isso é um grande motivador. Isso é um grande motivador. As pessoas querem ganhar mais, as pessoas querem ter mais conforto. E se o inglês é um caminho, é uma ponte, é um meio para você alcançar esse objetivo, então mantenha o foco na sua... Tem um ditado que diz assim: If you have a why, you can bear anyhow. Em inglês, traduzindo para o português, fica assim: se você tem um porquê, você pode suportar qualquer como. Ah, tem que estudar inglês amanhã. Mas peraí, por que eu tenho que estudar inglês amanhã? Verdade, eu estou na busca de um melhor emprego, eu estou na busca de uma melhor condição de conforto para mim e para minha família. O inglês é um caminho. Eu não gosto só dessa razão, porque o inglês também é um caminho para outras razões. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou ouvir uma música em inglês e entender. Esse é um outro motivo muito... Quantas pessoas gostariam de não só entender o que a música está cantando ali, mas poder cantar de maneira tranquila, sem ficar com medo que está falando alguma besteira ou uma asneira muito grande, né? Vamos para a terceira razão, que me vem à mente assim, logo de pronto, né? Ler os melhores artigos e livros em inglês. Muitos livros, especialmente da área de pesquisa, na área acadêmica, as melhores publicações elas são em inglês. Talvez porque falta um pouco de incentivo para a gente produzir pesquisa aqui no Brasil, eu não sei. Mas a questão é que as melhores publicações acadêmicas, os melhores livros, estão em inglês e não foram totalmente traduzidos ainda. Então, você tendo inglês, você vai ter acesso a uma qualidade de conteúdo, qualidade de cultura, que você não consegue só estudando os materiais na sua língua mãe, que é a língua portuguesa. Quarto, eu gosto muito desse, tá? Meus amigos e familiares vão me elogiar. Existe uma questão muito forte de comprovação social dentro de cada um de nós. Quando você alcança um objetivo, e eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, para mim não tem nada a ver isso aí, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não gosto de tapinha nas costas. A grande maioria, e eu me incluo nisso, gosta de um elogio por aquilo que você fez bem. Então imagine, projeta na sua mente assim, como seria se, sabe, quando você alcançar a sua fluência, as pessoas vindo até você, falando, poxa, olha que legal, você conseguiu, é tão bonito ver você falando inglês. Isso é um grande motivador para você continuar estudando inglês. Vamos pegar uma dica 5 aqui, deixa eu pensar em alguma coisa. Todo mundo gosta de assistir um filme, né? E ter a ideia... Imagina, cara, você assistir um filme sem legenda e entender o que eles estão falando ali. Ontem eu estava num karaokê e aí estava tocando uma música em inglês lá,
de uma banda que eu faço parte de um grupo de motoqueiros, né? É um hino de um clube de motoqueiros muito antigo. E aí tava todo mundo cantando lá, e algumas pessoas, e aí, Najib, o que estão falando? O que tá falando? Apareceu a letra em inglês. E eu fui traduzindo a letra em inglês, e deu um sentido maior para aquilo que a gente estava ouvindo. Então, assim, a primeira dica para você é aliste, para se manter motivado, aliste quais são as razões pelas quais você está estudando inglês. Aquilo vai manter você abastecido. É mais ou menos assim, ó. Trabalhar, às vezes, é muito extenuante, muito difícil, muito cansativo. Cuidar de filho, cuidar de filha, cuidar de família, enfim. Mas você sabe por que está fazendo aquilo. Então, o esforço, ele é recompensado. Eu vejo muito pai de família, muito mãe de família, né, que tem um esforço, um sacrifício muito grande e continua, mas por quê? Que tem uma causa. E aqui, ó, você está listando as causas de você estudar inglês. Você não está estudando inglês por qualquer motivo. São razões muito fortes. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Eu gosto muito dessa. Percepção de progresso. No Learning Center, que é uma plataforma que eu montei, que além do curso de inglês, tem lá os vídeos dos 16 hábitos das pessoas que destravam a sua fluência, tem lá aulas de produtividade. Uma das aulas que eu tenho lá, você faz uma assinatura por R$ 25 mensais, ou R$29,90, alguma coisa assim, é bem baratinho. Você tem um monte de curso meu lá. Um dos cursos que eu faço, questão de deixar muito lá para todo mundo ver, aberto assim, é a percepção de progresso. O Anthony Robbins, ele escreveu um livro chamado The 6 Human Needs, as 6 necessidades humanas. Cara, é absolutamente fantástico a maneira como ele define. Uma das necessidades humanas é a necessidade de você sentir que está crescendo, que está progredindo, que está melhorando. Porque se você não perceber que você está progredindo e está melhorando naquela área que você está envolvido, seja um emprego, um curso na faculdade, um relacionamento, a cidade que você mora, você tem uma forte tendência a se mudar, a sair dali e procurar algo que te dê essa satisfação. Num curso de inglês em especial, a cada aula você aprende a falar em voz alta para você mesmo ouvir várias coisas. É impossível, por pior que seja o curso, alguma coisa de boa você tirou ali. Então, eu sempre aconselho os meus alunos, cara, mantenha um caderno chamado Caderno de Percepção de Progresso. E a cada aula, no finalzinho, tira 5 minutos. 5 minutos é nada. Se o seu professor já não faz isso, faça você. Anote 3 coisas que você aprendeu a falar em voz alta no inglês. Ao final de uma semana, são 21 pontos de progresso, 3 por dia, 7 dias, se você teve aula todos os dias. Então, isso ajuda você, de vez em quando você vai folhear esse caderno e falar, caramba, quanto eu tenho avançado. É muito comum, eu tenho alunos até hoje. Já falei isso várias vezes. Eu dou aula até hoje porque eu amo ensinar e eu sempre faço uma experiência com os meus alunos que é resgatar o que eles vêm aprendendo até ali, resgatar o conhecimento. Então, se eu estou na lição 3, eu resgato o conteúdo da 1 e da 2. Para o cara lembrar. Como é que eu resgato? Falo, vamos lá. Me fala, eu sei o verbo que ele aprendeu na 1, eu sei o verbo que ele aprendeu na 2, eu sei o verbo que ele aprendeu na 3. Então, eu falo assim, olha, tenta sem olhar no livro, como é que é o verbo gostar? Como é que é o verbo ler? Como é que é o verbo ver? Como é que é o verbo estudar? Como é que é o verbo falar? E ele vai lembrando. Por quê? Está fresco na memória. O que essa prática propõe é que o aluno perceba que está aprendendo. Que ele está aprendendo, nós sabemos. Agora, ele percebe que ele está aprendendo? Você percebe que está aprendendo? Então, cara, vou te falar, com duas técnicas, 2 hábitos. O hábito de você manter alinhado, começar com o final em mente. Quais são as razões pelas quais eu estou estudando inglês? E o segundo, anotar os meus progressos diários a cada aula. Porque isso vai manter em mim vivo essa vontade de alcançar a fluência para ter aquela recompensa das 5 razões que me levaram a estudar e vai me manter motivado e feliz comigo mesmo, alegre comigo mesmo, porque eu vou olhar a minha percepção de progresso a cada aula e vou falar, caramba, eu realmente estou progredindo, está surtindo um efeito, estou abastecendo em mim uma necessidade humana. Coisas simples como essa são ensinadas dentro do LC, que é o Learning Center. Como lidar com a sua mente?
como trabalhar com um manual de instrução da sua mente. Entra lá no Learning Center, tem acesso a um monte de aulas lá, todas voltadas para você desenvolver o seu inglês, produtividade, motivação, criar crenças novas a respeito de você mesmo, para alcançar não só o progresso no inglês, mas na vida de maneira geral. Quer destravar sua fluência em inglês de uma vez por todas? Está na hora de conhecer os 16 hábitos para destravar sua fluência no inglês. Este não é um curso comum. São 16 hábitos poderosos que vão transformar sua jornada no inglês em uma verdadeira aventura de aprendizado. Tem acesso a videoaulas cativantes, um e-book repleto de insights práticos e ferramentas como cartões de verbos, preposições e muito mais. Tudo o que você precisa para conquistar a fluência está aqui. Adeus às aulas chatas e à vergonha de falar. Com nossos 16 hábitos, você vai dominar o inglês em apenas 6 meses. Fale com fluência e confiança. Não perca mais tempo. Sua jornada rumo à fluência começa agora. Clique para saber mais.